Vamos ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 2. Amados, eu não vou pregar nada que vocês não conheçam. O que eu vou pregar nesta noite, todos já conhecem. Mas eu creio que vai servir para mim. Deus vai falar comigo. Um texto muito conhecido. Glorifica a Deus pela vida de cada jovem pregador, de cada jovem que está aqui, porque eu creio, irmãos, o Senhor Ele escolheu cada um que está aqui. Deus escolheu para uma obra, Deus escolheu para um chamado especial. Glória a Deus. Deus é fiel, sim ou não? Eu falei 2 Reis capítulo 2. Aleluia. Pedi a eu que me abençoado. Eita glória. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Todos já encontraram, quem já achou, diga amém. Vamos no capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Está escrito assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as suas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me mulheres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão não se fará. Amém? Levante a sua Bíblia para o céu, por gentileza. Diga: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Fala comigo nesta noite através da sua palavra. Assentai-vos por gentileza. Assentai-vos por gentileza. Desculpe a sua mão. Glória a Deus. Eu quero que você aperte a mão da pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Quantos aqui acreditam nisso? Levante a mão e diga glória a Deus. Queridos e amados, a Bíblia Sagrada, ela é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. A palavra de Deus é um alimento para a alma. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, é verdadeiramente Deus falando com o homem, transmitindo uma mensagem importante. Lemos um dos dois livros, digamos, chamados Livro dos Reis, 1ª e 2ª Reis.
Digamos que alguns estudiosos dão a autoria desses dois livros para o profeta Jeremias, por causa da sua compatibilidade de textos escritos, e simplesmente pelo fato de um dos dois livros sendo terminados, concluídos por uma história escrita por Jeremias, a história do cativeiro. Amados e queridos, lendo os dois livros nós aprendemos algo interessante sobre uma das três classes e as mais poderosas classes que havia na nação de Israel: profetas, reis e sacerdotes. Estamos no livro dos reis. A história diz que quando a nação foi dividida, Israel sendo a nação do norte e Judá sendo a nação do sul, no reino do norte passaram 19 reis. A história registra que esses 19 reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, a nação do sul passaram 19 reis e uma rainha. Este livro é interessante porque fala sobre o trabalho dos reis. Os reis eram aqueles que implantavam uma ordem divina, eram aqueles que julgavam o povo segundo a reta justiça. Isso podemos considerar no fato da nação do sul. A nação do norte, que foi uma nação perversa, uma nação que desobedeceu a palavra do Senhor, digamos que ela subiu primeiramente do mapa. Mas nós estamos aqui para falar um tanto sobre a nação do norte. Eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema prossecução do avivamento. Quando eu olho para este texto, eu vejo em evidência o avivamento. O que é avivamento? Avivamento é dar vida, e sem a presença de Deus não existe vida. Porque se tem vida, é porque tem a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus tem vida. E se tem a presença de Deus aqui tem vida, levante a mão e adore. Aperta a mão de quem está do seu lado, diga: se Deus está contigo, você está vivo. Aleluia. Escute por gentileza. Lendo o livro de 1 Reis, nós vemos que Deus escolhe um profeta. Este profeta é chamado Elias. A Bíblia Sagrada diz que Elias foi um profeta que profetizou especialmente na nação do norte. A nação do norte tinha por capital Samaria. A Bíblia diz que a nação do norte estava pervertida. Deus então levanta o profeta Elias, especialmente quando Acabe estava chegando ao trono da nação do norte. A Bíblia diz, queridos, que Deus levanta este profeta, porque profeta, ele nada mais nada menos é do que porta-voz de Deus. Se não houver profeta, não existe avivamento. Se Deus não levantar profeta, não tem avivamento. A nação de Israel precisava de profeta, porque profeta recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Para ser profeta, tinha que ser chamado pelo Senhor. Eu olho para essa história e vejo que Deus chama Elias para promover um grande avivamento naquela nação. Porque quando lemos estes textos, observamos que a nação do norte estava adorando Baal, já não adorava mais a Deus, já não louvava mais a Deus. Os sacerdotes que outrora louvavam a Deus dentro do templo, agora estavam encurvados diante de Baal e diante de Azera, a esposa de Baal. Deus precisava levantar um profeta para desafiar as obras de Baal. Deus precisa levantar profetas para desafiar as obras de Satanás. Se tem Elias por aqui, na glória a Deus. A Bíblia diz que Elias, um homem que guardava no seu coração o temor de Deus, um homem que não se vendia, que não se corrompia, ele então recebe a autoridade de Deus. E este homem cheio de fé, ele começa a promover um avivamento na nação do norte. Escute por gentileza. Todos diziam: olha, Baal é quem manda no pedaço. Olha, Baal é o Deus do tempo. Se Baal não quiser que chova, não chove. Se Baal não quiser que faça sol, não vai fazer sol. Elias, como tinha autoridade de Deus,
injuriado, cansado de ouvir aquelas historinhas, ele então diz: olha, eu vou desafiar, porque Deus me deu esta capacidade, Deus me deu esta autoridade, então eu vou mostrar para eles que o Deus que Israel servia anteriormente, este Deus é vivo e Baal não manda em nada. Escute, queridos, a história diz que eram 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. A Bíblia diz que Elias usa a autoridade que Deus havia dado para ele, convoca todos os sacerdotes de Baal e de Azera e faz um desafio. Queridos e amados, vamos tentar imaginar, era como se hoje um pastor ou um crente desafiasse 850 macumbeiros. Tem que ter autoridade para mexer com as obras de Satanás. Elias, cheio de fé, cheio da unção de Deus, ele chama todos aqueles 850 profetas e diz: hoje nós vamos ver, se Deus é Deus, vocês vão servir a Deus, mas se Baal é Deus, vocês vão servir a Baal. Aleluia! Deus precisava trazer o avivamento para aquela nação. Queridos e amados, nós sabemos dessa história. A Bíblia diz que Elias faz a prova, o céu se abre, fogo cai do céu, consome o holocausto e o avivamento chega. Naquele pequeno espaço de tempo, toda a nação cai de joelho, adora o Senhor, louva o Senhor, o nome de Deus é glorificado ali. Mas escute, por gentileza, por causa da dureza dos corações, o avivamento não pôde se propagar com mais, digamos, eficácia, por causa da dureza dos corações. Mas mesmo assim, este profeta estava ali como um calo no sapato dos reis que andavam desordenadamente, porque para haver avivamento tem que haver santificação. Não adianta, queridos, querer trazer avivamento sem ter santificação. Se não houver santificação, não tem avivamento. Para ter avivamento, primeiro o pecado tem que sair, porque quando o pecado sai, aí a glória de Deus desce. Olha para quem está do teu lado e pergunta: tem avivamento aí ou o pecado está grande? Pergunta, tem avivamento aí ou o pecado está grande? Ai, leva a sério, na banda, levante a mão para o céu e dá glória a Deus. Deus, ele precisa de alguém para promover o avivamento. Elias então vai sendo usado por Deus para promover o avivamento. Deus para de mandar chuva. Tudo isso era as pessoas vendo que Deus estava trazendo o avivamento através daquele profeta. Mas escute, por gentileza, já para a gente entrar no texto da mensagem, porque eu perguntei a Deus: Senhor, que mensagem eu vou pregar? Deus falou: filho, prega sobre o prosseguimento do avivamento. Prossecução e prosseguimento é tudo a mesma coisa, mas eu escolhi esse tema prossecução por questão de semântica. Por que prosseguimento do avivamento? Sabe por quê? Elias agora, nesse texto que nós lemos aqui, já está numa idade avançada, e sabemos, queridos, que esse foi o destino que Deus traçou para o ser humano. Elias já não era mais aquele garotão, aquele jovem. Elias agora era um senhor de idade, já estava perto de Deus o levar para si, já estava perto de Deus o levar para o céu. Mas o avivamento não pode parar, o avivamento tem que prosseguir. Mas para o avivamento acontecer, nós temos que nos colocar na posição de vasos, para que através de nós Deus venha manifestar o seu avivamento. A história diz que Elias, queridos, Elias passando por um certo caminho, vê um homem chamado Eliseu. Este homem que estava lá cuidando dos animais, cuidando dos bois. Elias então pega a sua capa e joga sobre as costas de Eliseu como uma confirmação, confirmando: você é o escolhido de Deus. Escute, nessa época já havia a escola de profetas. A escola de profetas era um lugar onde muitos candidatos se candidatavam querendo que Deus os escolhesse para ser profeta. Eles entravam na escola de profeta, estudavam toda a lei de Moisés para aprender o que era justiça e o que era injustiça, porque a lei que Moisés deu era para organizar a nação de Israel. Havia escola de profetas, 3 escolas de profetas existiam. Mas por que Deus não escolheu um aluno dessa escola de profeta? Porque é que Deus
para tu escolher